na esperança de um mundo melhor. É que sou ceareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus, semente de paz e de luz, pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. De abril de 1923. 3 de abril de 2019. Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. 96 anos de fundação. Parabéns, CTJ. Parabéns, Trabalhadores de Jesus. No dia 3 de abril de 1923, na cidade de Cabo Frio, Joaquim Carvalho de Santana, Antônio de Oliveira Gama, José Cupertino Santana, Pedro Guedes Alconforado e José Moreira de Loyola reuniram-se numa casa que, segundo contam, apresentava-se em mau estado e conduziram assim a primeira reunião espírita. Estava então fundado o Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. E a luta estava só começando. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Ama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Ok, boa noite a todos, queridos amigos. Mais uma vez com o nosso programa Espiritismo em Foco. E hoje temos a alegria, mais uma vez, de receber meu querido amigo Ciro. Ciro de Castro, que já foi Ciro Neto, mas é Ciro e continua sendo um amigão. E lá de Araruama, do SEF, Sociedade Espírita Sem Fronteiras. Qual é o bairro mesmo lá que você fica? A gente está hoje lá na sede Centro Espírita Solar do Cristo, no bairro do Rio do Limão, ali bem facinho, bem pertinho de chegar. Ok, então vamos conversar hoje sobre espiritismo, né? Falar mais do espiritismo para aquelas pessoas que não são espíritas, que não conhecem o espiritismo, dizer o que é o espiritismo, o que nós fazemos, o que nós seguimos, qual é a nossa filosofia, para que as pessoas possam entender e compreender, porque infelizmente ainda existem muitas pessoas, né, que confundem espiritismo com muitas coisas, e hoje nós vamos tentar aqui mostrar um pouco mais sobre o espiritismo, ok? Vamos falar então, semana que vem eu vou receber aqui meu querido amigo Dr. Fernando Santana, que é lá do Centro Espírita Leon Denis, também é lá da Melagos. O tema ele não mandou para mim, mas com certeza é sempre um tema interessante, isso falando sempre de medicina espiritual. Então, semana que vem, Fernando Santana aqui com a gente aqui, ok?
As palestras vão acontecer essa semana aqui em Cabo Frio, no Ceareiros do Bem, quinta-feira, meu querido amigo Marcelo Turra, às 20 horas, quinta-feira, e vai falar sobre Ao Trabalhador Espírita. Palestras agora, essa semana, no Amor e Caridade, na sexta-feira, 8 horas da noite, Parábola das 10 Virgens, com a Marielza Silva, lá do Amor e Caridade. E domingo, 10 horas da manhã, Reais Objetivos do Casamento, com meu querido amigo Flávio Scari, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Na Casa Renê Peça, daqui a pouco, às 8 horas, minha querida amiga Horaci Correia está falando sobre que tendes. É o tema que ela vai levar hoje ali na Casa Renê Peça. Tá ok? Nós vamos passar rapidinho o apoio cultural e voltamos já já. É rapidinho, para a gente começar já no segundo bloco a conversar com o Ciro. Na esperança de um mundo melhor, é que sou ceareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus, semente de paz e de luz, pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim, na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. 3 de abril de 1923. 3 de abril de 2019. Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. 96 anos de fundação. Parabéns, CTJ. Parabéns, Trabalhadores de Jesus. No dia 3 de abril de 1923, na cidade de Cabo Frio, Joaquim Carvalho de Santana, Antônio de Oliveira Gama, José Cupertino Santana, Pedro Guedes Alconforado e José Moreira de Loyola reuniram-se numa casa que, segundo contam, apresentava-se em mau estado e conduziram assim a primeira reunião espírita. Estava então fundado o Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. E a luta estava só começando. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo?
A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Ok, meus amigos, nós voltamos no nosso apoio cultural e vamos pedir então, meu querido amigo Ciro, que faça a oração para todos nós, para que possamos sentir a presença dos amigos espirituais, dos espíritos responsáveis pelo nosso programa, que possam nos intuir, nos acalmar, nos tranquilizar, para que a gente possa fazer um programa que seja do agrado de todos, que tire o máximo de dúvidas. E caso você tenha uma dúvida, pode mandar um zap aqui para mim, pelo telefone DDD 22 999-69-1632. E esse programa, hoje ainda, às 21 horas, ele será retransmitido pela TV Regeneração. Você entra lá no site da TV Regeneração em www.tvregeneracal.org.br e você assiste esse programa de hoje, às 21 horas. Além disso, vai ficar gravado aqui no Facebook. E lá, quarta ou quinta-feira, estará também no YouTube. Então, é fácil de acessar o programa e assistir meu querido amigo Ciro. Então, vamos fazer a oração com ele. Vamos, então, nesse momento, nos conectar com as esferas superiores. A todos que este programa atinge, por todos os seus meios. Mestre Jesus, por todos aqueles que sofrem neste momento, por todos aqueles que são perseguidos, mas acima de tudo, Mestre, os perseguidores, que muitas das vezes pelas suas ignorâncias não sabem o que estão fazendo. Te rogamos por esse programa, para que ele continue longevo, levando a paz, a fraternidade e a real unificação espírita proposta por Kardec, Mestre Jesus. Que possamos na tarde de hoje sermos portadores do Teu Evangelho, das obras basilares do Espiritismo, a fim de que dentro das nossas humildes possibilidades possamos aqui transmitir algo de positivo sob a Tua égide, Mestre, e dos coordenadores espirituais deste programa. Que assim seja. Que assim seja. Então, meu querido amigo, vamos começar, né, a trabalhar. Hoje o tema que você trouxe, né, Espiritismo, né, o que seguir, o que é o Espiritismo. Então, nós vamos aprender um pouquinho aqui hoje. Para começar, por que o nome de doutrina espírita? Né, e que ela se baseia? Né, porque muitas pessoas têm uma deturpação sobre isso aí, achando que é de Kardec. É muito interessante, Renato, a primeira questão. Porém, gostaria antes de fazer alguns convites aos nossos telespectadores, a todos aqueles que nos assistem, desejando nosso boa tarde, primeiramente, né, e convidando aqueles que desejarem se juntar a nós num diálogo mais profundo sobre o assunto, né, de estar lá visitando a nossa página, onde você vai também poder estar enviando a sua dúvida. A nossa página, ela hoje é Ciro de Castro Espiritismo. Colocou isso no Facebook e vai encontrar. Graças a Deus, hoje nós já somos mais de 85 mil amigos, queridos, que a gente lá pode compartilhar. Vou fazer um segundo convite, também sobre uma outra iniciativa de divulgação doutrinária, que é o programa Virtude Espírita, Renato, do nosso irmão Bruno Lourenço. Você pode ir lá no YouTube e acessar Virtude Espírita com Bruno Lourenço, que você vai encontrar os programas também muito interessantes, muito aprendizado. Todas as iniciativas pela internet, por todos os canais de comunicação, são muito válidos, seguindo aquilo que Jesus nos conclama: vai pregar a toda a gente. Eu me chamo Ciro, sou da Sociedade Espírita Sem Fronteiras, que hoje está
na rua Fernando Rodrigues Cardoso, número 111, onde é a sede do Centro Espírita Solar do Cristo, que é onde hoje oficialmente nós estamos instalados, onde ocorrem as nossas reuniões públicas aos domingos, às 4 horas da tarde, aqueles que desejarem fazer parte. Então, fala pra gente aí, Agora, por que a doutrina do ser espiritismo? Muito interessante, Renato, porque logo no frontispício da obra O Livro dos Espíritos, em seu capítulo 1, Kardec vai chamar de doutrina dos espíritos ou espiritismo. Por quê? Porque é uma doutrina que tem como base o caráter da revelação do mundo espiritual. Perfeito. Não é algo que veio do nada, não é algo que foi descoberto, não, é algo que sempre esteve aí, né? E Allan Kardec, apenas percebendo, começou a reunir materiais, estudos, pesquisas, né, provindo de diversas partes do orbe terrestre. Então, ele compilou a primeira obra, que é o Livro dos Espíritos. São os ensinamentos dos Espíritos. Então, qualquer coisa relacionada à doutrina espírita precisa provir realmente desse caráter, dessa revelação do plano espiritual para a Terra. Sim, então quer dizer que a Kardec não descobriu o espiritismo ou descobriu o espiritismo? Não, Kardec não descobriu, ele apenas codificou. Em termos pormenores, ele explicou aquilo que sempre estava, que nós vamos perceber, inclusive no Velho Testamento, no Novo Testamento. Nós tínhamos os profetas no Velho Testamento, nós tínhamos os profetas no Novo Testamento, tínhamos os endemoniados, tínhamos as pitonisas, né? Tínhamos o próprio pessoal da Cabala, os judeus da Cabala, que tinham contato diretamente com Deus, no linguajar deles, no entendimento deles. Então, Kardec, percebendo isso, numa época em que o plano espiritual se movimentou de tal forma, onde começou-se a movimentar as mesas girantes, né? Começou-se a ter todo esse fenômeno que nós chamamos de efeitos físicos, né? As psicografias, né? As escritas pelo Sexto Divime, né? Então, Kardec reuniu todo esse material e veio explicar para nós do que se tratava, né? E ele, então, começa a caminhar em diversos locais onde isso ocorria, começou a receber as mensagens, compilou essas mensagens, extraindo o suprassumo, ou seja, aquilo de bom, aquilo de positivo que tinha e aquilo de verdadeiro. Por quê? Como analisar se era verdadeiro ou não? Ele próprio vai explicar através do próprio controle universal do ensino dos espíritos, que é, de uma forma mais grosseira, que se em diversas partes, vários médiuns, vários espíritos disserem uma mesma informação, aquilo pode ser uma potencial verdade. É verdade. Então, quem teve a oportunidade de assistir, né, o filme, passou há pouco tempo, né, Kardec. Sim, muito bem lembrado, Renato. E esse filme ele conta a história direitinho de como surgiu o espiritismo, né, que o próprio Kardec também era um cético, também não acreditava, e quando ele viu as evidências, né, das mesas girantes, via que mesa respondendo respostas inteligentes, aí ele começou a pesquisar e chegou ao espiritismo, a doutrina espírita. E ele fez um Pentateuco kardeciano, não fez? Na verdade, Renato, esse termo Pentateuco kardeciano ou codificação, esse foi um termo incrementado quando a doutrina chega no Brasil, né? Sobre o Pentateuco. O que seria o Pentateuco? As 5 obras mais conhecidas são elas: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Porém, gostaria de observar que quando Kardec vai tratar sobre o estudo basilar do Espiritismo, a gente precisa considerar as suas outras obras, que são as subsidiárias, que nós chamamos como o que é o Espiritismo, complementares. O que é o Espiritismo, o livro Obras Póstumas, os 12 volumes de Revista Espírita, Glossário Espírita, Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritos, tudo isso é obra fundamental do Espiritismo, né? Então, a gente não pode se esquecer delas. É importante conhecer as obras básicas. Eu, particularmente, não me apeteço do termo Pentateuco, mas compreendemos dessa forma, que Pentateuco são essas 5 obras básicas, porém não nos exime de estudar toda a obra de Kardec para conhecer o pensamento do nosso amado codificador. É verdade. Então,
É muita... A gente fica pensando, né? Que hoje a gente tem internet, que é uma facilidade, você clica aqui, o que está acontecendo agora lá nos Estados Unidos, você aqui está sabendo. Naquela época não, né? Naquela época era cavalo, charrete. Exato. Kardec se utilizou da revista espírita para isso, para se comunicar com a comunidade espírita. Ele enviava cartas e recebia cartas. E toda essa troca de informações nós podemos testificar nos 12 volumes de revista espírita. Ele viajou muito, né? As viagens, Sim. né? Viagem Espírita de 1862 também é uma obra que a gente precisa ler e estudar muito. É verdade. Porque nós vamos conhecer ali um Allan Kardec palestrante. É verdade. Eu tenho esse livro lá, já li, vou começar a reler de novo, porque aí tem muitas informações muito importantes. Uma pergunta que as pessoas fazem, as pessoas que não são espíritas, que não conhecem, perguntam: espiritismo é uma religião? Sem sombra nenhuma de dúvida, Renato, hoje a gente afirma isso com 100% de certeza. Existe muita discussão sobre o que seria o termo religião, que predominantemente seria do latim, religião seria religare, isso. A ligação com Deus, né? Buscar Deus. Vejamos, qualquer que seja o meio que você escolha, mas aquilo te liga com Deus, não deixa de ser religião, porque se entendemos que Deus está em tudo, inclusive na ciência, então para um cientista, se ele encontra Deus na ciência, aquilo para ele é uma religião. Então, se nós encontramos Deus através da ciência espírita, através da filosofia espírita, isso para nós é uma religião. Gostaria também de ressaltar que o próprio Kardec já falava isso, né, que o estudo da ciência e da filosofia espírita, como consequência, viria a se tornar realmente uma religião, porque é uma forma melhor de compreendermos Deus. E Chico Xavier, em sua primeira entrevista, se eu não estiver equivocado com datas, mas meados dos anos 50, 60, o jornalista, o Saulo, vai perguntar para ele, né, Chico, na visão dos amigos espirituais, ou seja, não era na visão do Chico, era na visão dos amigos espirituais, o que seria a doutrina espírita? Uma ciência, uma filosofia, um modo de vida ou uma religião? E Chico Xavier, esse iluminado, categoricamente, Renato, vai dizer para nós que na visão dos amigos espirituais, o espiritismo é uma religião. Sim, com certeza, não tem a menor dúvida quanto a isso. E o espiritismo é cristão? Sem sombra nenhuma de dúvida, tanto que nós temos a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós vamos poder estudar ali algumas passagens da vida de Jesus sob a ótica do Espiritismo. O próprio Allan Kardec se valeu do termo verdadeiro espírita ou espírita cristão. Ou seja, desde os tempos de Kardec, né, a figura do nosso mestre querido Jesus já estava presente. Não há como compreender Espiritismo sem compreender Jesus, sem compreender Deus. Não há como. Então, através do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente busca a Jesus e procuramos caminhar com esse tríplice aspecto, que é ciência, filosofia e religião, em comunhão. O Espiritismo, ele é cristão, nunca deixou de ser e sempre vai ser. Com certeza, não temos a menor dúvida quanto a isso, né? Que Jesus é... nosso maior modelo e guia, com Renato. Certeza. Nós vamos encontrar na questão 625 de O Livro dos Espíritos, que Allan Kardec vai perguntar para os irmãos espirituais o seguinte: qual seria o maior guia e modelo que Deus teria oferecido à humanidade? E eles vão responder categoricamente: vede Jesus. Vede Jesus. Ciro, tem aqui algumas pessoas conhecidas que você deve ser seus amigos e amigas. Flávia Simini. Opa, beijão, Sandra Flávia. Maria Xavier. Beijão, Sandra. Rosedite Fonseca. Beijão, minha prima querida. Darlene Bragança. Um abraço, tia Darlene. Samara Vitória, que era dos Ceareiros. Flávia Simini e Maria Zélia Soares Teles. Zélia, lá da nossa casa. Um então, beijo a todos. Amigos. E Sandra Maria Xavier também. Então, os amigos estão aí assistindo o Ciro diretamente lá de Araruama, lá de São Vicente. Não, eu estou no meio agora, chama-se tá Fazendinha, isso. É um bairro que fica no meio. Está na fronteira. Isso, exatamente. Então tá legal. Agora me diz uma coisa, o Espiritismo, ele conhece todos os mistérios do céu e da terra? Não. Ele tem a resposta para tudo? Não, em hipótese nenhuma.
o Espiritismo tem a pretensão de querer saber de tudo, de como vai ser, de quando vai acontecer, não. Até porque, se essa fosse a proposta do Espiritismo, eu acredito que eu não seria espírita. Porque se a gente parar para pensar um pouco de racionalidade, não nos é permitido saber de tudo agora. Né? Nem temos capacidade para isso. Nem temos capacidade. Por exemplo, será que a gente compreende física quântica? Será que todos nós compreendemos física quântica? Não é a menor ideia. Estamos muito longe disso. Então, saber de tudo agora, eu acho que seria muita pretensão, né, de Kardec, da doutrina espírita e nossa, né, Renato? Com certeza. E a gente sabe, né, que nós conhecemos a lei do progresso, exatamente, a lei da evolução, a lei da reencarnação. Da reencarnação, que é, né, que vai levar ao progresso. Isso. E a gente sabe que nós estamos no iniciozinho do nosso entendimento, da nossa compreensão, do nosso progresso. Então nós temos ainda muita coisa que aprender, que crescer, que evoluir. Um dia nós vamos chegar lá. Se Deus quiser. Como dizer, não, Jesus quer. E Ele quer. Deus quer. E nós vamos chegar. Quer, Ele nos criou para isso. Ele falou que nós seremos luzes. Verdade. Então vamos fazer nossa luz brilhar, né? Com certeza. E aí com isso, com estudo, com aprendizado e sendo cristão de verdade, né? Sendo cristão e procurando aprender passo a passo, sem pressa. Nós temos a eternidade sem toda o fanatismo, aí, nós temos uma eternidade, né? Não tem que pela frente, né? Numa encarnação, queria saber tudo. É verdade. Vamos ter calma. Porque nós estamos vivendo um momento de muita ansiedade, né? Que as pessoas estão ansiosas, querem tudo para ontem e não é assim. Hoje vivemos um mundo, Renato, onde a gente está tudo no toque do dedo. É verdade. A gente costuma dizer, quer saber de uma informação na hora. Aconteceu uma situação aqui na esquina, já está sendo publicado no Facebook na hora. Então, a gente vive muito isso, né? Mas a gente precisa aprender a ser mais paciente com as coisas. É verdade. Agora, uma coisa também, né? No Espiritismo, existe alguém que manda no Espiritismo? Existe um bispo, um papa, como é que é o Espiritismo, que seria o termo do Espiritismo? Um médium. Um médium forte, um presidente. Médium forte, um médium que seria, dirigente que é de casa espírita federativa, não. Não existe ninguém que seja dono do espiritismo, não existe ninguém que seja dono do ensinamento espírita. Isso que é a doutrina dos espíritos. A doutrina é dos espíritos e Allan Kardec sempre deixou muito claro que a doutrina, ela é uma doutrina de livre exame. Ela está aí para ser lida e analisada por todos. Inclusive, nós vamos conhecer muitos irmãos que frequentam a doutrina católica, que frequentam a doutrina protestante, que acreditam na reencarnação, né, que acreditam na comunicação com os espíritos. Por quê? Ninguém tem a propriedade do conhecimento espírita. Os livros estão aí, para quem quiser ler, para quem quiser estudar. Ninguém pode vir e querer deter a palavra final. Se isso vier a ocorrer, a gente tem um problema. Né? Então, não tem dirigente de federativa, não tem presidente de casa espírita, não tem médium forte. Óbvio que as hierarquias, no processo evolutivo que nós estamos, ainda, Renato, se fazem necessários até mesmo para fazer o cumprimento das leis humanas. A gente não tem como fugir. Para as coisas funcionarem, senão para não as coisas funcionarem, as lideranças, né? É verdade. Mas ninguém pode mandar, ordenar, perpetrar com isso, não, em hipótese nenhuma. Nós não temos hierarquia sacerdotal. E sabemos que nas casas espíritas regime presidencial, né? Exato. É feita eleições, ou agora também estamos agora com a... Na onda do colegiado também, né? Ou seja, a gente, nas casas que tem presidente, é realizado a eleição de 2 em 2 anos. Espiritismo é amor. E é como se fosse uma associação mesmo, com presidente, vice-presidente, tesoureiro. Renato, eu costumo muito dizer que a grande experiência divina é justamente a experiência da diversidade de pensamentos. Sim. Imagina se todo mundo gostasse de cinza, Renato, que problema que ia ser. A gente ia ter... Aí todo eu tô mundo de cinza, ia se você está de cinza. vermelho, como é que seria? Né? Exatamente. Então, obviamente que os pensamentos divergentes, se colocados, né, de uma forma cristã, de uma forma caridosa, são muito saudáveis para o crescimento. Porque, afinal de contas, o espiritismo só se tornou espiritismo porque Kardec criticou. Porque Kardec esteve ali pesquisando. Kardec teve dúvida num primeiro momento se aquilo era fato ou se não era fato. Então, divergir, discrepar, é um processo muito natural, meus irmãos. Porém, a gente precisa saber fazer isso sobre uma bandeira cristã. Temos aqui também a Maristela Cardinot.
Saudade, Maristela, de você. Demilda Brito, também lá de Baricá. Demila. Está bem aí, mandando um abraço. Concordando contigo sobre que realmente o espiritismo é uma religião, que religa mesmo a todos nós. A Maristela Cardinô também. É isso aí, gente. O pessoal assistindo aqui, ao vivo aqui pelo Facebook, pela Jovem TV. E logo mais, no site da TV Regeneração, também estaremos retransmitindo o programa às 21 horas. Entra lá em www.tvregeneracal.org.br. Você assiste o programa de hoje, além de ficar gravado aqui já no Facebook. Agora me diz uma coisa, onde é que eu posso praticar o espiritismo? Eu posso praticar em qualquer lugar? Bom, Renato, eu costumo dizer muito que as leis morais você pode praticar em qualquer lugar. E deve. E deve, né? Muito, né? A caridade, né? O convívio em sociedade, o convívio em família, o convívio fraterno no trabalho, né? Pode e deve, né? Sim. Ser praticado em qualquer lugar. Porém, as práticas, vamos dizer assim, como reunião mediúnica, aplicação de passes, existe a orientação, né, que estejamos no espaço próprio para que isso ocorra, né, onde é um espaço, né, onde as energias vão fluir melhor, que já é um espaço direcionado àquilo, que é justamente o centro espírita. Com certeza. Né? Não é saudável você, por exemplo, fazer uma reunião mediúnica na sua casa, muitas das vezes tem criança, né, muitas das vezes, né? E não tem a proteção necessária. Não tem a proteção necessária, porque, afinal de contas, um filme que a gente assiste, uma novela que a gente assiste, né, não deixa, vamos dizer assim, o nosso lar com pleno equilíbrio. E no centro espírita a gente vai lá só para isso. Vai lá para orar, vai lá para conversar sobre Jesus. Então, é um espaço mais magnetizado para este tipo de finalidade. Ah, Ciro, então você está dizendo que eu não posso ser intuído pelos espíritos durante a minha caminhada normal? Nós somos o tempo todo, muito mais do que nós imaginamos, porque ex de ordinários são eles que nos dirigem. Né? Já está lá a pergunta no livro dos Espíritos, né? Mas é o que? A gente procurar estar atento. E Paulo também falou sobre isso. Paulo também falava, né? Que da nuvem, né? Da nuvem de testemunhas que a gente caminha, né? Mas procurar praticar isso de uma forma saudável, de uma forma tranquila. Não é correto o indivíduo ficar incorporando em casa, né? Ficar tendo acessos mediúnicos em casa, recebendo entidades espíritos em casa, né? Isso aí é coisa para missionário e a gente está muito longe disso, né, Renato? E a casa ninguém aqui é Chico Xavier e nem Divaldo Franco, né? Com certeza. E graças a Deus, porque a tarefa deles é muito árdua e difícil, né? Nós já falamos aqui sobre a casa espírita. A casa espírita não existe também nenhum quem manda na casa espírita. Não existe. Não tem pastor, não A gente tem a estrutura organizacional na figura do presidente, dos coordenadores do grupo de estudo, dos coordenadores das diversas atividades que precisa ter. As lideranças precisam existir ainda nesse nosso momento. Tem que ter tesoureiro, porque a casa evolução. precisa se manter. Exatamente. Então, são as pessoas que vão dinamizar o trabalho. São aqueles que têm afinidade com esse tipo de dinamização. Porém, imposição, cobrança, isso nós não podemos fazer. A doutrina espírita não está aqui para impor nada a ninguém. A doutrina espírita está aqui para educar o ser. Delva Nascentes, também você conhece? É amiga também? Conheço, acho que... Você tem um fã-clube grande, hein, meu filho? Não, estou muito longe disso, Renato. A gente sabe quanto a gente são amigos, né? São amigos muito queridos nossos de caminhada. E dando esse apoio aí, com certeza. Então, como é que funciona, então, a liderança da Casa Espírita e no movimento espírita? No movimento espírita, a gente vai encontrar a figura das federativas, né, muito conhecidas, né? Federação Espírita Brasileira, aí descendo para o Estado do Rio, Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Sérgio. Aí vem para regional, que é o seu, que é o Conselho Espírita de Unificação, né? Então, nós temos assim... eles costumam usar muito o termo órgãos reguladores. Eu não gosto muito desse termo não, Renato. Eu acho assim, são órgãos aconselhadores. É verdade. São órgãos aconselhadores. Por quê? Qualquer estrutura, Renato, que ela seja humana, ela não é perfeita. Sim, porque o homem ainda é muito imperfeito. A gente precisa colocar dessa forma. Então, né, eles estão ali para nos ajudar, para nos apoiar. Nenhuma casa espírita é obrigada a estar adesa. Se uma instituição espírita ela decide se afastar ou não estar
no movimento de unificação sob esta égide, sob esta bandeira, ela tem todo o direito, né? Todos Tem nós muitas temos casas esse. que não são. Tem muitas casas que trabalham muito bem, não são do movimento de unificação, mas às vezes atuam muito mais, inclusive, né? verdade. Ali no movimento do que muitas casas ditas adesas, né? Então, o papel dessas federativas, desses órgãos, é realmente coordenar, indicar agora, conforme nós já falamos aqui no início, a verdade final, se é que a gente possa chamar de verdade final, está na codificação. Né? Vamos sempre buscar Kardec, vamos buscar os livros sérios da doutrina espírita, vamos buscar Chico, né? Chico Xavier, toda a obra de Chico Xavier, as obras do Divaldo, as obras do Raul, da Ivone, né? Que foram assim médiuns maravilhosos, né? Exemplos de vida para nós que deixaram um verdadeiro legado. Né? Então recebeu uma informação, guarda aquilo com carinho, mas filtra, porque foi o próprio Erasto que falou. Está lá na codificação. Erasto, discípulo de Paulo, Renato. Melhor repelir 10 verdades do que aceitar uma única mentira. É verdade. Então, isso é muito importante. É verdade, porque senão, né, perde todo o sentido. É verdade. FEB. Bom, A FEB, ela manda no Espiritismo? a FEB, ela não tem o poder... Federação Espírita Brasileira. Não, ela não manda o espiritismo, né? A gente sabe que ela é o órgão mor, o órgão mais conhecido, antigo, editora de livros. Verdade. Né? Edita grande parte, né, das obras que nós estudamos nas nossas casas espíritas. Agora, a FEB não tem nenhum poder para mandar no movimento espírita. É o mesmo poder que tem um CERJ, um Conselho Espírita, que é de orientar, trazer orientações, até porque em si, em tese, a FEB ela é apenas um grande centro espírita. Na verdade, o órgão aconselhador chama-se Conselho Federativo Nacional, né? Que é instalado na Casa Espírita, Federação Espírita Brasileira. Né? Então, assim, não tem o poder de mandar, de deliberar sobre nenhuma casa, sobre nenhuma federativa, não. Vamos dizer assim, meus irmãos, são amigos que estão juntos conversando, né? Sobre as suas impressões doutrinárias, né? Sobre aquilo que temos nas obras espíritas. É verdade. Então, quer dizer, não existe dono no Não espiritismo. existe. É porque as pessoas criaram muito mito. Se eu for adeso, o CERJ vai mandar em mim, ou a Federação Espírita vai mandar na minha casa. Primeiro que ninguém tem casa espírita. A gente já começa sobre esse ponto. Segundo, que FEB e CERJ não têm esse poder, nem se quisessem legalmente não iam ter esse poder, né? E justamente Então, o que é o CERJ? O CERJ são as casas espíritas, são adesas à CERJ, que mandam as informações para eles. Isso. Por exemplo, Eles só a captam nossa essas informações. instituição nesse momento resolveu retirar a sua adesão ao Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, por entender que nesse momento a gente vai caminhar melhor dessa forma. Mas nada contra o movimento espírita, nada contra o movimento de unificação. Entendeu? Ok. Então, o importante é ser espírita, Exatamente. Cristão, ser cristão, respeitar-nos respeitar, acima de tudo e a todos, né, Renato? com certeza, respeitar todas as religiões. E a gente sempre bate muito isso aqui no programa, que todas as religiões são importantes, todas as religiões nos ajudam a nos religarmos a Deus, a nos tornarmos pessoas melhores. Os encontros pessoas de ecumênicos, bem. Renato, fazem muita falta. É verdade. Os encontros ecumênicos, os encontros entre as religiões precisam ser constantemente promovidos, né, pelos órgãos municipais da cidade, né, ou por outros órgãos também, por que não? A partir de uma iniciativa protestante ou católica ou espírita de formular um encontro realmente ecumênico. Porque Jesus, quando veio à Terra, meus irmãos, Jesus não falou qual seria a religião dele, né, ou que ele veio fundar uma religião. Pelo contrário, ele falou que só veio dar continuidade à lei e os profetas. A religião de Jesus era o amor. A religião dele era o amor. Né? E continua sendo, e isso é que nós temos que ter. Exatamente. Todas as religiões têm que se unir mesmo pelo amor, Exatamente. né, pelos ensinamentos do nosso mestre, que só nos trouxe coisas boas. Exato. Mas só que a gente, como na nossa pequenez, a gente deturpa distorce tudo. as coisas, exatamente. Esse é que é o problema, né? O problema não são as religiões, somos nós, né? São os homens, são os seres humanos que deturpam, Gandhi, pega aquela religião como fosse dele e faz o que quer da religião. Gandhi, Renato, vai nos ensinar, né, que a melhor religião é aquela que melhora o homem. Né? Então, sim, é que eu sempre falo aqui para as pessoas. A finalidade do nosso programa é esclarecer as pessoas
né, para que as pessoas conheçam o Espiritismo, saber que existe a vida espiritual, além dessa vida que nós temos aqui, mas que todas as religiões são importantes, são boas, e que todos, se é aquela religião que te faz bem, que está te fazendo crescer como pessoa, como ser humano, te tornando um ser melhor, um homem de bem, é lá que você tem que ficar. Isso aí. Aqui a gente não está fazendo proselitismo, do espiritismo, para tornar as pessoas espíritas. Essa nunca foi, não é, né, a do espiritismo. Não é a proposta do espiritismo tornar ninguém espírita. E muito menos o nosso programa. O Raul Teixeira tem uma notável preleção que ele vai dizer para nós, Renato, o seguinte: a pessoa ela vai num centro espírita para se fazer um tratamento dito espiritual, não é um tratamento espiritual, seja com passe ou com atendimento fraterno. Ele é atendido, ele melhora e ele vai embora muitas das vezes. Nunca mais ele fica no centro espírita. Às vezes a gente, pelo nosso egoísmo, quer que ele se tornasse espírita. Aí Raul vai nos ensinar o seguinte: ora, se um médico ele te atende e te cura, você tem que se tornar médico. Se um advogado vai lá e ganha uma causa sua, você tem que se tornar advogado? Não, em hipótese nenhuma. É porque Jesus foi amor, não pensou em nada disso em nenhum momento antes de curar um leproso, um paralítico, em nada disso. Né? A religião, né, que a religião verdadeira, a religião é o amor. O dia que nós todos aqui, né, conseguimos nos unir pelo amor, com certeza não vai ter religião nenhuma. A religião vai ser o amor. Essa é a religião maior. Nós temos que nos amar, nos aceitar, nos compreender, porque ninguém é melhor do que ninguém, somos todos iguais, cheios de defeitos, com virtudes. Estamos aqui para aprender, para crescer, para melhorar. É isso que nós estamos aqui nesse planeta Terra hoje. É para isso. E sabemos que a Terra é um planeta de provas e expiações. É um planeta que só encarna aqui espíritos imperfeitos, com algumas exceções, como Jesus, que é espírito de luz, e outros que vieram aqui para nos ensinar, para nos dar o caminho, né? São os verdadeiros, né, impulsionadores, né, do cristianismo, que Jesus mandou antes e depois, continua chegando aí. Mas nós somos apenas discípulos. Nós temos que aprender, pegar essa mensagem, e é uma luta diária de cada um de nós. Exato. De melhorar, de crescer, de sermos melhores. Exato. Isso é que nós temos que fazer e pensar. Não achar que nós somos melhores do que ninguém, pisar em ninguém. Pelo contrário, não somos melhores do que ninguém. Somos todos iguais. Somos todos filhos de Deus. Verdade. É verdade, meu amigo? Verdade. E qual é a relação do Espiritismo com nosso Mestre Jesus? Total. Não, conforme nós já falamos aqui, não há como estudar, não há como conhecer Espiritismo sem conhecer Jesus, sem conhecer os seus ensinamentos. Muito embora tentem ainda, Renato, e há alguns companheiros que dizem que seria ótimo se Kardec tivesse parado na segunda obra, que é o Livro dos Médiuns, porque muitos querem elevar a doutrina talvez a um padrão de grande ciência, né? Daquela coisa, né? Diferente. Mas não, o Espiritismo, ele é simples na sua acepção, né? Não o diminuindo, mas na sua acepção, o Espiritismo, ele é simples, ele precisa ser de fácil acesso a todos. E justamente a relação com Jesus vem aí, nessa simplicidade. Né? Porque Jesus foi um ser muito simples. E se são os próprios espíritos que vão nos indicar ele como guia e modelo, essa relação precisa ser total. E é muito importante que a gente veja que não existe ponto vírgula nessa questão. Não existe, Jesus é modelo de moral, Jesus é modelo... Não, Jesus é modelo em tudo que a gente faz. Por isso que a gente usa muito o termo mediunidade com Jesus, por exemplo, né? Porque tudo que nós realizamos dentro do movimento espírita precisa estar subordinado à vontade do Mestre Jesus. O nosso querido Raul tem uma outra fala muito interessante, né? Quando perguntam, Raul, quem é o mentor da minha casa espírita? Você está vendo, você enxerga e fala, meu irmão, o mentor da sua casa espírita é Jesus. Sim. Jesus, né? Precisa estar conosco em todo momento, em todo lugar, né? Essa figura maravilhosa que foi o único, né, na história conseguido a dividir o tempo em dois, em antes e em depois dele, em grande parte do nosso hemisfério, né? É esse irmão querido que nos acolhe, né, quando a gente precisa conversar, senta no seu quarto, conversa. O ato de orar, o ato de fazer uma prece,
Não é aquela coisa, junta a mão, faz uma página. Não, às vezes no momento de dificuldade, de correria, é parar e lembrar que ele está olhando por nós através dos seus diversos benfeitores, né? É verdade, com certeza. É o nosso caminho, verdade e vida. Exato. Agora o médium, né? Se fala muito em médium, essa palavra médium no espiritismo, e quem não é espírita, né? Fica querendo saber o que é isso, o médium, o que é médium? Só se fala em médium no espiritismo? Não, Renato. Inclusive, você pode ser médium sem ser espírita. Sim. Tá? Muito embora tenha sido um termo de acepção cunhado também por Kardec. Tá? Porque médium, ele significa, né, em latim, o meio, ou seja, o intermediário entre o plano dos encarnados e o plano espiritual. Né? Na acepção geral, Kardec vai dizer que todos nós temos a capacidade de ter esse contato com o plano espiritual, né? De uma forma mais filosófica, vamos dizer forma. Imaginemos, por exemplo, qualquer um de nós pode cantar, Renato. Qualquer um de nós pode cantar. Vai cantar no chuveiro, vai cantar em casa. Qualquer um de nós pode cantar. Agora, cantar bem, cantar afinado... É outra coisa. É outra coisa. Então, Kardec vai dizer que aqueles médiuns, né, que têm essa coisa mais ostensiva, mais aferida, é como este bom cantor que tem, né, essa facilidade de cantar bem. Né? Então, ele prefere chamar de médiuns esses que têm de uma forma mais ostensiva. Né? Esses seriam médiuns, seriam chamados médiuns, porém todos nós temos a faculdade de entrar em contato com o plano espiritual. Né? Como que vai se dar essa faculdade, Renato? Pelo exercício dela. Né? Allan Kardec vai nos narrar que para poder trabalhar melhor essa faculdade em um livro dos médiuns é necessário o exercício da mediunidade. Sim. O exercício da mediunidade ele vai se dar no centro espírita, na casa espírita. Isso é muito importante que se diga. E médium, tem médium não espírita, sim. Nós vamos perceber, por exemplo, nas edições paulinas, né, nós tínhamos alguns livros, não sei se ainda tem, porque tem algum tempo que eu não entro, livros de freiras e de padres, né, psicografados, né, por santos, né, ou seja, eles recebem a intuição do santo e escrevem como se fosse o santo, né, diversos fatos ao longo da história, né, de pessoas que foram santificadas ou beatificadas depois, como o caso de Bernadette Soubirous, que via Nossa Senhora. Isso tudo é mediunidade. Né? E desde a época, quer dizer, os profetas, as pitonisas, todos são médiuns. Só mudou o nome, mas é a mesma coisa. Todos eles eram médiuns, né? As famosas bruxas queimadas na Idade Média, grande parte delas eram médiuns, né? Então, a gente precisa ver que isso não foi algo criado ou inventado pelo Espiritismo. Né? Sempre teve aí. O termo se popularizou porque Kardec, né, depois desse estudo metódico que nós falamos aqui, cunhou a palavra. Né? Mas é algo que sempre esteve na humanidade. Sim, o Espiritismo só veio organizar isso aí. Né? Por exemplo, no Velho Testamento, eu gosto muito de citar a passagem, né, do próprio Noé, da Arca de Noé, que Noé conversa com Deus. Hoje nós entendemos que ali haviam os intermediários. Né? Eram espíritos enviados em nome de Deus. E isso a gente faz até uma referência com João Evangelista, que vai dizer para nós, antes de mais nada, verificar se o espírito provém da parte de Deus. É isso aí. Né? Então, isso é muito interessante. Ciro, e há outras formas de manifestação mediúnica em outras religiões? Ao nosso entendimento, sim. Quando, por exemplo, um pastor, de uma forma séria, vai falar em línguas estranhas, né? Quando vai lá falar, né, sob a bandeira do Espírito Santo, né? Ou, por exemplo, na Igreja Católica da Renovação Carismática, quando tem o movimento das revelações, que eles chamam, tudo isso é mediunidade. Umbanda, Candomblé, tudo isso é mediunidade. Tendo mediunidade, tem médium, Renato. Com certeza. Isso é porque a comunicação dos espíritos existe desde que a Terra existiu aqui. Seres humanos aqui encarnados, né? Essa comunicação sempre existiu. E é muito interessante a gente lembrar que Moisés, no livro de Deuteronômio, faz uma proibição das pessoas conversarem com os mortos. Ora, você vai proibir algo que não existe, Renato?
Ó, com certeza que não. Então, ele só proibiu aquilo, né, que ele sabia que existia, e pouco mais à frente, no mesmo livro de Deuteronômio, ele vai dizer: quem dera se todo o povo profetizasse com humildade e medade, que eram 2 irmãos, né, que com certeza estavam ali alinhados com o pensamento, né, do Deus único, né, de um Deus bom, e conseguiam ter ali as ditas profecias, as revelações proféticas para aquele povo que estava buscando a dita terra prometida. Isso aí, então, é porque as pessoas, né, falam, né, tem muitas traduções bíblicas, né, que falam lá o termo espiritismo, né? O termo espiritismo, Usando Renato, coisa que surgiu bem depois. eu tenho uma Bíblia dessa em casa, e por incrível que pareça é uma Bíblia até papal, não é uma Bíblia protestante, que vai se valer da tradução sobre espiritismo, né? Está lá, né? Não professais o espiritismo, nem conversai com os espíritas, né? É muito interessante, porque esse termo não existia na época. Não existia. Quem cunhou esse termo foi Allan Kardec, né? Em abril de 1857. O Livro dos Espíritos foi a primeira vez que o termo vem aparecer. Antes, só existia o termo espiritualismo ou espiritualista. É verdade. E naquela época só existia os profetas, as pitonisas, esse era o termo da época. Exatamente. E não o espiritismo. Espírita, mediunidade. E para a Idade Média, né, chamou-se muitos deles, né, de bruxas. Em outra parte, né, de loucos, né? Endemoniados, né? Nós vamos ter, por exemplo, né, relatados em diversas obras espíritas, né, quantos médiuns, né, com certeza pela dívida, né, do passado, mas quantos médiuns, né, foram lobotomizados, né, passaram por aquele processo da lobotomia. É verdade. Né, então... Ou seja, então isso é muito antigo. Então o espiritismo não inventou nada. Não, o espiritismo não inventou nada. Ele só veio trazer, organizar tudo isso aí. Isso aí. Verdade? Exato. E o médium, ele tem uma função assim especial na casa espírita, ele manda na casa espírita, ele é o bambambam da casa espírita, todo mundo faz o que ele manda? É assim que funciona? Renato, não, se em algum lugar funciona, não deveria funcionar dessa forma. Ter lá a cadeira escrito médium, ou ter uma cadeira especial para médium. Não, Renato, o médium ele é muito mais devedor até do que aquele que não é médium. É verdade. A gente sabe disso. Com certeza. É um trabalho que precisa ter muita renúncia, muita resignação para a gente não cair nos liames da obsessão, da vaidade, da fascinação. Kardec vai falar do perigo dos médiuns caírem na fascinação, né, de ficarem fascinados com o plano espiritual, achar que são grandes missionários, acham que só recebem espíritos bons, Renato. Né? Só espíritos de anjos, ou só grandes cientistas, ou só grandes doutores. E vale a pena lembrar da quantidade de espíritos que Chico Xavier recebia, vamos dizer assim, das áreas mais sombrias, né, profundas, e que ali eram esclarecidos por Arnaldo Rocha. Chico Xavier recebia essas entidades muito ruins. E, infelizmente, no nosso movimento ainda há alguns irmãos equivocados, né, que dizem que só recebem boas entidades. E, com isso, traz um problema, né, de querer, vamos colocar da forma, ditar as regras como o centro espírita tem que funcionar, como o espiritismo vai funcionar, né? Não é assim que funciona, né? Porque nós sabemos que nós temos espíritos bons, mas também nós temos espíritos ruins. Nós temos boas comunicações e nós temos comunicações que são ruins. É verdade. Né? Em meio, hoje, nós temos muito joio, Renato, em cima de pouco trigo, né? Então a gente precisa, assim, separar muito bem, né? A gente vive um momento conturbado na sociedade em relação à política, em relação à saúde, em relação à violência, né? Vivemos assim nessa psicosfera densa, a gente sente nesse momento. Não vamos ser hipócritas de dizer que não, mas entender que nós somos falhos, que nós somos com certeza, humanos, e nos colocar em posição de humildade, que o médium ele está ali acima de tudo para servir, né? Servir e mais nada, né? Nada de ficar fazendo atendimento exclusivo, né? Nem nada dessas coisas que já foi o tempo. Hoje a mediunidade ela precisa ser tratada com muita naturalidade, Renato. Sim, é uma coisa bem natural e no futuro vai ser uma coisa
normal, natural, comunicação dos espíritos. Exato, porque Vamos falar diretamente com eles através da televisão. Vai chegar um tempo, Renato, né, que nós vamos estar bem mais desmaterializados. Isso. Então a gente vai estar percebendo melhor o plano espiritual. Gostaria de recordar de uma obra do Abel Glasser, que é um médium, chamado Alvorada Nova. E é uma obra, né, que já tem um certo tempo. E ali a gente vai ver data show, walkie-talkie, celular, né, coisas que nós estamos vendo hoje, né, alguns anos depois do lançamento dessa obra. No próprio livro Nosso Lar a gente vai ver as tecnologias, né, que já estavam lá no plano espiritual, então estão chegando agora. Isso aqui, data show, internet, já tinha isso tudo lá há bastante tempo. A gente mediunicamente vem recebendo essas ideias, porque os espíritos, Renato, eles vão atuar até mesmo em meios que não acreditam que eles existam. Até nos meios céticos, pelas intuições, né? Gosto muito de citar um exemplo quando gritaram lá, Eureka! Né? Será que aquele Eureka veio do nada, veio de lugar nenhum? De forma nenhuma, né? Ali havia, com certeza, naquele momento, uma pleiade de espíritos corroborando para aquela descoberta, né? É verdade. E, sabe, na verdade, a gente não descobre nada, né? Exatamente. Só trazemos tudo de lá para cá. Tudo prontinho. Grande parte dos cientistas que reencarnam já começaram a estudar aquilo no plano espiritual. Já vem de lá, já preparado para... só para revelar. Verdade. Na verdade, descobrir já está descoberto há muito tempo no mundo espiritual, né? É isso aí. Então, e dizer que aqui a Terra é uma cópia pálida, né, do mundo espiritual. Exato. Então, pode ter uma ideia de que é o mundo espiritual, né? Exatamente. Eu gostaria de nesse ínterim, recomendar um pequeno documentário que tá disponível naquele player que todo mundo sabe qual é. A Terra é plana. Porque há ainda muitas pessoas acreditando que a Terra é plana. E é um documentário que é muito interessante de nós espíritas assistir para refletir. Não é um documentário espírita, né? Mas para que a gente possa aprender a respeitar todas as correntes de pensamento, né? E ver como se dá o processo da evolução humana, né? Porque o nosso processo ele é lento, né? Sim. Nosso processo ele é lento, né? Se a gente fala assim, Jesus só teve 2000 anos que passou pela Terra. 2000 anos é pouquíssimo tempo, Renato. Com certeza. É muito pouco tempo. Para a eternidade não é nada, né? Vejamos qual é a idade da Terra, né? Não sei quantos... 3 bilhões. 3 bilhões, não sei quantos milhões de anos, né? Então, 2000 anos não é nada. Não é nada. É verdade. Agora, nas casas espíritas existem as reuniões mediúnicas, né? Isso. Essa reunião mediúnica para quê? Para que a gente receber mensagens, para que seja colocada na doutrina espírita? São ensinamentos? Como é que funciona isso? Perfeito, Renato. Como nós falamos anteriormente, é o local correto para se praticar a mediunidade, é numa reunião mediúnica, é onde o médium precisa estar presente para praticar. A reunião mediúnica pode ter diversas finalidades, você colocou bem, ela pode ter o caráter de ensinamento, ou seja, receber informações, instruções, contanto vamos fazer a verificação disso de uma forma correta, não vamos aceitar tudo de cara, né? Estamos ali para receber os irmãos sofredores, aqueles que sofrem, né? Os nossos irmãos que cometeram os equívocos quando estavam na carne, né? Então, quando eles vão para o plano espiritual, muitos deles não conseguem enxergar o plano espiritual, precisam, né, do veículo do médium, né, para conseguir se comunicar e conversar com aquilo que nós chamamos de dialogador, né, da reunião mediúnica. Eu não gosto muito do termo doutrinador, não, Renato, porque eu acho que você doutrinar uma entidade, né, um espírito, em 8 ou 9 minutos de conversa, né, para um irmão que ficou muitos anos em sofrimento, né, eu acho que a gente não consegue doutrinar ninguém. É uma conversa mesmo, bate-papo inicial. Pra gente Podemos estar ali para vibrar pela humanidade, enviar boas energias para a humanidade, por quem sofre, pelos nossos parentes, pelos nossos amigos, receber as instruções de trabalho, as orientações de trabalho para aquela determinada instituição espírita, no caso das federativas para o movimento espírita também, por que não, né? Receber as indicações necessárias para o trabalho, né? Não é receber nenhuma informação privilegiada, veja bem, Renato, porque senão Deus estaria privilegiando o espiritismo, não é isso.
mas é receber a indicações, a realidade daquilo que a gente precisa porque, melhorar. e sabe que uma das funções é ajudar os espíritos sofredores. Isso aí. Existem sofredores aqui na Terra, mas existem sofredores também no mundo espiritual. Porque quem são os sofredores que estão lá? Somos nós amanhã. E muitas das vezes a gente Né? vai para a reunião mediúnica com a impressão de que a gente está indo trabalhar, Renato. Às vezes a reunião mediúnica é um grande tratamento para a gente, porque ouvindo o sofrimento desses irmãos, a gente aprende muito e consegue reconhecer a solução dos nossos problemas, né, Renato? Verdade. Essa é a função da Casa Espírita, das casas, é ajudar. Sempre ajudar. Só que nós ajudamos aos encarnados e desencarnados também. Isso aí. Né? Ajudar as dores, porque as dores que nós temos aqui, enquanto estamos aqui, e quando desencarnamos, nós levamos essas nossas dores, essas nossas dúvidas, né? As mágoas, os rancores. A gente não vai ninguém morrer vira santo. e virar anjo. Allan Kardec vai colocar muito bem pra gente, Renato, que os espíritos são a alma dos homens que desencarnaram. Sim, né? pois é. Vamos Então, continuar quer dizer, exatamente como somos. Como a gente é. Né? E chegar lá, a gente sofre. E uma das funções da reunião mediúnica é essa, é ajudar esses irmãos a diminuir seus sofrimentos, a entender, a compreender aquele momento que eles estão passando, entender que eles estão no mundo espiritual, né? Porque... Não há nada, é bom colocar que nas reuniões mediúnicas espíritas não há nada de cabalístico, Renato. Nada, é uma coisa simples. Com todo respeito, né, a quem faz uso do tambor e de outros paramentos, e a gente respeita isso, é bom que fique claro, na doutrina espírita, no espiritismo, a gente entende que não há necessidade disso. Se vestir de branco, bater tambor, né? Realizar imagens. Não há necessidade de nada disso. É uma reunião muito simples, singela, né? Sim. É uma com orações, conversa entre amigos, preces, irmãos. De uma forma muito tranquila. É verdade. Agora me diz uma coisa, meu querido amigo. Qual é a diferença entre doutrina espírita e movimento espírita? A gente já teceu algo sobre aqui. Mas é bom esclarecer para pessoas fixarem bem isso. Movimento espírita, Renato, é movimento humano, é o movimento dos homens. O espiritismo, ele, vamos dizer assim, ele só é divulgado, ele só é promulgado, né, porque precisa das mãos humanas, das mãos carnais. Né? Então, como recebe mãos carnais, mãos dos homens, ele contém imperfeições. Sim. Ok? Agora, o espiritismo, que é a doutrina em si, não contém imperfeições. O espiritismo ele é perfeito. A gente é que vem deturpar ele com o nosso olhar, né? Por que eu gosto muito de colocar essa questão da gente diferenciar, Renato, movimento espírita e de doutrina espírita ou espiritismo? Porque a grande parte de irmãos que muitas das vezes falam assim, Ciro, eu saí da casa espírita porque o presidente fulano não fazia por onde, era pior do que eu. Ora, esteja ali para ajudar ele, para colaborar com ele. Você está ali para seguir uma doutrina ou para seguir um homem? É verdade. Essa é a grande diferença. A gente sabe ainda, né, da necessidade da gente ter um norte carnal. Eu entendo que ainda o pensamento humano, muitas das vezes, ainda precisa disso. Mas a gente não tem que estar ali para seguir ninguém. O homem, ele é falho. Nós erramos, o Ciro erra. Não fiquem com nada do que eu estou falando aqui. Se ficou dúvida, basta ir nos livros, né? Verdade. Basta ir nos grandes oradores da nossa querida doutrina, mas, ao final de tudo, vão nos livros. Né? Então, o homem ele é falho, Renato. Então, qualquer movimento que tenha mãos humanas, ele é falho. Sim. Por isso que o mundo é um mundo de provas e expiações. Verdade. Né? Então, eu vou sair porque eu fiquei triste com A, ou com B, ou com C. Não vá embora, fique. Haroldo Dutra Dias tem uma fala muito interessante, numa palestra dele na Fergues, no Rio Grande do Sul, que ele vai falar assim, quem é que nunca chorou estando, né, no movimento de unificação espírita, né? Quem é que nunca chorou? Por quê? Porque nós humanos somos muito imperfeitos ainda, né? Agora, a doutrina, não. Vamos ficar sempre com a doutrina, porque a doutrina é perfeita. É verdade. Nós é que somos ainda muito imperfeitos, erramos muito e deturpamos muito. Isso em todos os lugares, não só nas religiões, não, em todas as... Verdade, em todas as camadas da sociedade. Com certeza. E agora uma coisa, principalmente, como o espiritismo pode consolar as dores? Renato, esse é um ponto muito interessante, porque ele tem esse nome, né? O Consolador Prometido, né? A gente gosta muito de dizer.
né, que o Espiritismo é esse consolador prometido, né? Jesus prometeu, né? Que é verdade, que outrora, né, Jesus já deliberou isso pra gente, né, que mandaria um consolador, né? O Espiritismo pode, acima de tudo, meus irmãos, consolar através dos seus ensinamentos, através daquilo que ele tem a demonstrar nos seus livros, nas suas obras, nas reuniões públicas, no passe, na água magnetizada, no evangelho, né, no culto do evangelho no lar, né? Tudo isso vai nos trazer o consolo, né, a resposta para os nossos problemas, para as nossas questões individuais. Né? É verdade. O Espiritismo tem todo um manancial de ensinamento. Renato, só de Francisco Cândido Xavier a gente já tem mais de 400 obras. É verdade. Né? Só do Divaldo a gente já tem mais de 250. Né? Só do Kardec, se você for considerar como livros, são mais de 30. Então a gente tem todo um manancial de aprendizado que a gente pode ter. Aí sim, a leitura pode ser realizada em casa, pode ser feita no grupo de estudo na casa espírita, né? Ir lá, ouvir uma boa palestra, um bom seminário. O esclarecimento da consciência é o maior consolo que a gente pode receber, né? Existe um documentário, Renato, chamado As Cartas Consoladoras de Chico Xavier. Quantas mães e quantos pais receberam ali uma carta psicografada? Contudo, quantos deles se tornaram espíritas depois? É verdade. Foram poucos. Então não é o fenômeno que vai consolar. Ajuda, Renato? Ajuda. Não vamos ser hipócritas dizendo que não. Mas ele, por si só, ele não consola. O que consola, né, são as leis morais, os ensinamentos de Jesus e os ensinamentos da doutrina que a gente vai poder encontrar hoje, graças a Deus, diversos programas de Espiritismo em Foco, né? Programa que nós falamos do Bruno Lourenço aqui no início, né? Diversas coisas boas e positivas que a gente tem na internet. Aos poucos, quando a gente vai tomando parte desses ensinamentos, a gente vai se conscientizando do nosso papel do mundo, de quem nós somos e vamos procurar o quê? Promover a nossa famosa reforma íntima, nos melhorando como pessoas. É verdade. O que não falta hoje em dia é ensinamentos na internet, que tem de palestrantes, né? Palestras maravilhosas, Ana. Exatamente. Na internet, no YouTube. Buscar uma casa espírita, né, Haroldo séria. Dias, Divaldo e tantos palestrantes. Buscar uma casa espírita séria também para frequentar é muito bom. Sim. Nem que seja uma vezinha por semana, Renato. Mas a gente precisa buscar. Hoje, graças a Deus, repetindo, tem a ferramenta do Google. Vai lá e digita Centro Espírita na minha cidade. Bota o nome da sua cidade. Com certeza você vai encontrar algum. Graças a Deus, hoje, o Espiritismo, ele ainda não pode ser considerado, Renato, uma religião de massa, mas ele já é 3% da população brasileira. Já é um quantitativo significativo. Na nossa cidade, hoje, entre adesos e não adesos, nós somos 9. Nós somos 9 instituições em Araruama, um município de pouco mais de 120 mil habitantes. É verdade. Né, espalhados por diversos bairros, né? Em Cabo Frio, Arraial, né? Búzios, né? Nós já temos diversas instituições espalhadas, né? Para que se possa conhecer melhor a doutrina espírita. Então, conhecer realmente essa doutrina maravilhosa ajuda a consolar muitos corações. É verdade, meu amigo. Na casa espírita, né, existem tratamentos espirituais. Isso. Que tratamentos são esses que a casa nos proporciona? Perfeitamente. O tratamento espírita, Renato, em acordo com o que a nossa pesquisa suscitou em Livro dos Médiuns, em Revista Espírita e numa obra chamada A Gênese, que é a dita quinta obra desse Pentateuco que a gente falou aqui no início, vai se dar através da consolação da consciência, que é ouvindo uma palestra, frequentando um grupo de estudo, estando ali no trabalho de caridade, de ajudar o próximo. Vai se dar também através do uso da água magnetizada ou da água fluidificada. Não vejo nenhum problema com o termo, contanto que a gente entenda o que é. Né? Na figura do passe, né? Maravilhosa. O que é o passe? É uma troca de energia positiva e benéfica que a gente vai receber no centro espírita, né? Ali do irmão que se preparou para estar ali, impondo as mãos em cima de nós, recebendo essas energias. Na biblioteca da casa espírita, onde a gente pode ir lá, né, pegar os livros, né? Tudo isso é tratamento espírita. Pisou na casa espírita, já está sendo tratado. Tem a conversa fraterna, tem um atendimento fraterno,
que é muito importante e é muito válido. Agora, cuidado, meus irmãos, com tratamentos ditos espíritas, que de espiritismo não tem nada, que a gente tem visto por aí, né? Não foi dito por nós, mas foi dito por Marta Antunes de Moura, né? Que maca não é tido, né? De acordo com o entendimento da doutrina espírita, né? Que maca não faz parte do universo de uma casa espírita, né? Porque não há necessidade desse paramento. Se a gente já falou que não tem necessidade desse paramento, maca seria mais um paramento. Então é muito importante a gente ter a acepção disso, né? A coisa correta para que a gente possa desenvolver melhor esse nosso eu interior, né? Nessa busca desse tratamento espiritual que a gente tanto precisa. Tem as reuniões da desobsessão, que a gente pode colocar o nome lá dos nossos queridos, tem a irradiação. É verdade. Né? Ou seja, uma série de terapêuticas que o Espiritismo tem para oferecer. Mas quando eu faço tudo isso aí que você falou da casa espírita, se estou fazendo um tratamento médico junto com isso, eu preciso parar o tratamento médico? Não. Ou tem que parar? Posso parar esse tratamento médico? Não, em hipótese nenhuma. Se alguém, qualquer casa espírita, disser para você parar de tomar um determinado medicamento ou parar de ir ao médico, não faça. Porque o espírito tal mandou, porque fulano mandou, não o faça. Essa casa espírita não está com a acepção correta do que se trata do tratamento espírita. O espiritismo está aqui para tratar do espírito, não do corpo físico. Quem está aqui para tratar do corpo físico é o médico. Quem está aqui para tratar do corpo físico é o médico. A medicina é de Deus. A medicina é divina, muito bem colocado, Renato. Nós aqui, em outra oportunidade, recebemos até uma determinada crítica por isso, Renato, falamos que alguns casos de mediunidade ostensiva em desequilíbrio, quando está no processo obsessivo, o medicamento receitado pelo psiquiatra faz bem naquele momento. Porque vai tirar o indivíduo de determinado tipo de alucinação, vai cortar, né? Então, se entendemos que a medicina ela é divina, a gente precisa trabalhar com ela em conjunto. Sim, lógico. Mente sã, corpo são. Tudo que está aí é de Deus, cara. Tudo é criação de Deus. Tudo é de Deus. Então ninguém pode... para de tomar o remédio tal, não... ou então vai no doutor fulano, não vai no doutor ciclano. Se alguém está mandando você fazer isso dentro da casa espírita, meu irmão, fuja. Não porque está no não lugar é errado. o Não é local correto para fazer isso. O espiritismo, pelo contrário, vai te orientar. Se você quiser continuar frequentando aqui este determinado tratamento, não deixe de ir ao seu médico. Com certeza. Outra coisa também, né? Existem os palestrantes, os famosos palestrantes no mundo inteiro, nas casas espíritas, nas cidades. Tudo que ele fala, eu tenho que acreditar? Eu tenho que seguir? De forma alguma, Renato. A gente já falou isso aqui no início. A gente precisa ter o bom senso. Verdade. Para tudo. Nós já falamos aqui, a palavra final, ela está na codificação. Precisamos ter o espírito da pesquisa, Renato. Quantos foram os grandes oradores, como o caso mesmo de nosso querido Hermínio Miranda, que numa determinada obra disse uma coisa, percebeu que errou, percebeu que se equivocou, né? Recebeu crítica do movimento, né? E 3 ou 4 obras depois se retratou, dizendo, olha, eu disse isso, mas não era assim, é dessa forma. Porque os palestrantes, os oradores, muito embora ali intuídos por bons espíritos, sem sombra nenhuma de dúvida, mas muitas das vezes podem deliberar algo equivocado, né? Podem falar algo que seja equivocado. Então, não, a gente não tem que seguir 100%. A gente precisa estar ali para refletir junto com ele, para entender o que ele está dizendo, botar numa balança, analisar dentro do parâmetro doutrinário que está nas obras básicas do Espiritismo, nas obras fundamentais do Espiritismo, né, e ver se aquilo tem coerência ou não para a gente seguir, né? Porque senão vem um palestrante e vai dizer assim, olha, a partir de hoje a gente tem que usar colar para entrar na reunião mediúnica e todo mundo vai ter que usar esse colar, todo mundo tem que usar roupa branca. Não, o mentor tal disse que o quadro não tem que estar aqui, tem que estar ali. Bom mentor não vai se preocupar com posição de quadro, porque isso não tem a menor necessidade. Tem coisa muito mais importante para os bons mentores se preocuparem do que com o posicionamento de um quadro ou mesmo da cor de uma parede de casa espírita. Porque o que tem de casa espírita aí, Renato, infelizmente, por isso que a gente traz esse alerta, porque Jesus disse que somente com a verdade a gente liberta. Trocando cor de parede em casa espírita, porque mentor disse que tinha que ser azul bebê, é complicado. Isso aí é complicado. Né? Aí é aquilo que a gente fala, né? Que acontece em todos os meios.
Nós, homens, deturpamos tudo. É verdade. Né? É verdade. Tudo. A doutrina é tão clara sobre isso. A doutrina é muito clara. O grande problema, e eu pergunto a toda a massa espírita que nos assiste nesse momento, será que a gente já leu, estudou e entendeu o livro dos médiuns? Não. De forma alguma, Renato. É um livro muito profundo para você pegar em 1, 2 ou 3 leituras. É verdade. É de uma profundidade tão grande. Peguei para estudar anos e anos. É que você, cada vez que você retorna à leitura, você é pego por um ponto diferente que você vê que você estava fazendo errado, ou estava entendendo equivocadamente. Entendeu? Então, a gente precisa ter esse tônus do estudo, ter esse tônus da busca. O Livro dos Espíritos é um livro de perguntas e respostas, é um livro muito bom para a gente buscar nesses momentos de dúvida. Olha, se esse livro psicografado disse A, mas aqui está B, opa, eu tenho que acender o meu alerta amarelo aqui, Renato. Sim. Para saber que algo pode estar errado. A gente tem que ter sempre esse espírito crítico, né? Verdade. Sempre olhar a coisa. Verdade. É a mesma coisa que eu pergunto a você. Se eu achar que uma coisa que eu ouvi, eu achei, não gostei, eu posso criticar? Renato, Posso não concordar com algo? É muito interessante essa questão, porque Allan Kardec, né, foi crítico. Quando a gente vai ler lá a primeira parte do que é o Espiritismo, né, que é escrito em forma de diálogo, não é um diálogo verdadeiro, é um diálogo criado pelo próprio codificador Kardec, ele vai colocar lá o crítico. Ali naquele texto, ele mostra para nós como responder às críticas e como criticar também. Eu acho isso muito interessante. Em Revista Espírita também. Ele vai nos dar exemplo também de como criticar. Então, assim, a crítica feita de uma forma cristã, ela é saudável. Você não precisa concordar com tudo, você precisa saber se posicionar, entender que cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu pensamento, né? Nós já falamos aqui da diversidade divina, né? Do como isso é bom, do que como isso evolui, né? Os nossos irmãos judeus já vão falar que para cada interpretação evangélica, né, seriam bom se tivesse 70 interpretações. Olha só que coisa interessante. Porque isso vai vir corroborar o quê? Para uma massificação do pensamento e do entendimento, Renato. É verdade. Então, se a gente discorda, a gente tem sim o direito de se posicionar e de se colocar, agora de uma forma cristã. E não é simplesmente, como aqui não concorda comigo, eu viro as minhas costas e vou embora. E nem acreditar também cegamente no que a pessoa fala. Nem acreditar cegamente. Tem Ciro, que eu ainda pesquisar, tenho... né? Exatamente. No mínimo pesquisar. Eu ainda tenho dúvidas se a reencarnação existe ou não, mas eu acredito na mediunidade. Um exemplo, eu posso frequentar o espiritismo? Pode, claro que sim. Que sim. Ciro, esse ponto aqui para mim ainda não encaixa na minha cabeça. Eu preciso deixar de ser espírita por causa disso? Não precisa, né? Só o tempo vai dizer. Não? Só O tempo vai fazer com que a pessoa comece a compreender, porque as informações vão vindo, né? E vai amadurecendo. Isso aí. E conhecimento é isso mesmo. Ninguém vai ter todo o conhecimento de uma vez só. Isso aí. Né? E a gente não tem esse entendimento também para absorver tudo de uma vez só. É aos pouquinhos mesmo, com crescimento. Bem aos poucos, né? Começa devagar que vai. Com certeza. O negócio é começar a estudar, né? A primeira coisa é estudar. É o caminho. E o Espiritismo é a religião do futuro? Renato, se o Espiritismo fosse a religião do futuro, tivesse essa representação, eu não seria espírita. Leon Denis vai nos demonstrar em uma de suas magníficas obras o seguinte, que o Espiritismo não é a religião do futuro, mas seria a religião que teria os ensinamentos permeados nas outras doutrinas. Então, um exemplo. O protestante passaria a acreditar em reencarnação. O católico passaria a dar uma maior credibilidade à mediunidade. É muito interessante porque quando a gente vai estudar um livro chamado Obreiros da Vida Eterna, nós vamos ver que no plano espiritual há diversas castas religiosas. É verdade. Né? E, a exemplo, nós temos lá o padre que vai fazer o desenlace, né? André Luiz vai ajudar um padre a fazer o desenlace de um companheiro que estava, né, no processo da desencarnação. Quem estava coordenando o trabalho era um padre. Então, olha só como que isso vem de encontro ao que nós estamos falando agora.
né, o espiritismo ele vai ser, né, ele vai permear todas as religiões, porque quando a gente desenlaça, no plano espiritual não existe religião. Lá continua existindo padre, existindo freira, afinal uma das nossas grandes mentoras espirituais, Joana de Ângeles, aparece vestida de freira. Né? Então, a gente percebe que a identidade religiosa vai continuar. Né? Eu tenho afinidade com Hare Krishna, eu tenho afinidade com Umbanda, eu tenho afinidade com Candomblé, isso vai continuar e não vai mudar. Mas o entendimento e o pensamento espírita vai permear. Como hoje nós temos muitas casas de Umbanda, muitos templos de Umbanda, Renato, estudando livro dos espíritos, estudando Evangelho segundo o Espiritismo, até muitas das vezes muito mais do que uma casa dita espírita. Né? Nós já sabemos de alguns círculos religiosos católicos estudando o livro dos médiuns. Né? Nós temos essas notícias, né? Então, justamente o Espiritismo vai permear tudo isso aí, né? Agora, não tem a pretensão de ser a religião do futuro em hipótese nenhuma. Eu conheço vários amigos espíritas que já foram fazer palestras em centros de Umbanda. Isso. Né? Isso E é assim que as coisas vão se disseminando, vão se entrelaçando, os conhecimentos e a união, né? Das religiões, das pessoas. Dizer, no fundo, ninguém é diferente de ninguém, é todo mundo igual e as religiões vão estar juntas sempre. Haroldo, alguns anos atrás, vai falar numa palestra sobre 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que um dia todas as leis morais, né, as leis do nosso país, seriam regidas pelo entendimento em cima do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje, alguns anos depois, é muito interessante, porque eu gosto de pegar essas informações, a quantidade de sessões solenes que nós temos tido no nosso Congresso Nacional sobre o Espiritismo... É verdade. Tem sido muito grande, né? Então, isso vai mostrando que essa crescente evolução, essa aproximação, né? Tivemos lá, né, em homenagem a Kardec, né, no dia da sua morte, agora, né, acho que vai ter dia 29 de agosto sobre Bezerra de Menezes, né? Então, quer dizer, a gente está realmente percebendo essa crescente na sociedade do conhecimento espírita, não da religião espírita em si, né? Mas do conhecimento espírita em si. Quantos irmãos antigamente se diziam, eu sou católico simpatizante, hoje nós já temos até o espírita simpatizante, né, Renato? Então... É verdade. Eu conheço muitos amigos, muitas pessoas, né, que assistem nosso programa, que são evangélicos, que são católicos, falam comigo, conversam comigo e veem o programa, gostam do programa, dos ensinamentos que acontecem aqui. Isso aí. Então, e a coisa vai acontecendo naturalmente. Ninguém aqui está para... É para impor nada a ninguém, até porque se a gente quisesse impor, Renato, a gente seria fanático. Isso é o verdadeiro fanatismo, a imposição. É verdade. E o lema do Espiritismo não é fora do Espiritismo não há salvação, nem fora da igreja não há salvação. O lema do Espiritismo é fora da caridade não há salvação. E a caridade, conforme entendia o Mestre Jesus, ele vai ensinar na parábola do bom samaritano. Isso aí. Então, caridade, todas as religiões fazem. É ajudar o próximo. Jesus falou, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. Está aí. Está tudo no só, né? Todos os mandamentos. Famoso BIP, né? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Então, é isso aí. Que a religião de Jesus é o amor, né? Então, é amor, justiça, caridade. Isso é que nós temos que se fazer em todas as religiões, e todas as religiões fazem isso. Esse é o caminho. Não existe outro caminho, não existe querer sair, achar que tem um outro meio de resolver, de acabar com essa violência, de acabar com a fome, com a guerra, né, com a injustiça. Só existe um meio. Esse meio é o Evangelho de Jesus, é seguir Jesus nos seus ensinamentos, seguir praticando aquilo que Jesus nos ensinou. Esse é o caminho, gente, não tem outro caminho. E nós já estamos vivendo um momento tão difícil, né, Ciro? Que precisamos muito refletir muito sobre isso. Né? Tentando comprar, ter. Que o caos está aí por causa disso aí, porque as pessoas querem ter ao invés de ser. Renato, a gente abre um parênteses muito, muito grande, né? Porque já há alguns anos a Joana de Ângeles é mentora do Divaldo Pereira Franco, que vai ter filme esse ano sobre a vida dele, já sinalizava para nós essa questão do ter, que iria gerar uma coisa chamada depressão.
E tá aí, né? E tá aí, hoje é a pior coisa que nós temos no século XXI, né? É disseminado 1/3 da população mundial já. É, porque as pessoas querem a felicidade tendo as coisas, comprando as coisas, e ela acaba chegando na conclusão que ela tem tudo, materialmente falando, mas são infelizes, né? Então tem algo a mais, esse algo a mais é só espiritual, não tem jeito, né? É espiritual, é a tranquilidade, é o conhecimento, é fazer o que Jesus nos ensinou. Meu querido amigo, o bate-papo está muito bom, maravilhoso, mas acabou o nosso tempo. Falamos bastante hoje, mostramos bastante para as pessoas que não conhecem o Espiritismo, o que é o Espiritismo. Foi muito bom o bate-papo, muito bacana. Então, eu gostaria que você desse suas palavras finais e se despedisse do nosso público. Eu quero agradecer a todos que nos assistiram nesse momento, o carinho de todos que nos ajudam na nossa trajetória, que nos incentivam com palavras positivas, com palavras do bem. A todos vocês, o nosso muito obrigado, que a gente possa continuar estudando o Espiritismo junto, aprendendo o Espiritismo junto. Porém, hoje também gostaria de agradecer àqueles que muitas das vezes, conforme nós colocamos em oração, que nos perseguem e nos caluniam, porque serve para nós de grande aprendizado, de grande entendimento. Conforme está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 28, agradeço por todos esses ensinamentos aprendidos nos últimos tempos. E que nós possamos, meus irmãos, em tempos de transição, nos conectarmos melhor com o Mestre Jesus e que Ele possa abençoar a todos nós. Meu querido amigo, muito obrigado mais uma vez pelo seu carinho com o nosso programa. E em breve nós estaremos te convidando de novo, né? Se Deus quiser, estaremos aqui firmes e fortes. Até porque agora a gente está pertinho, É, né, está Renato? pertinho. Aqui é 15 minutos, 20 15 minutos, minutos você de chega caminhada, aqui. exato. É verdade. Então, semana que vem nós vamos receber meu querido amigo Fernando Santana, da Milagres, do Centro Espírita Leon Denis, para conversar também um bate-papo sempre sobre medicina espiritual. E mandar um abraço a todos, que todos tenham uma semana maravilhosa, de muita paz. Daqui a pouco, às 21 horas, esse programa estará sendo retransmitido na TV Regeneração. E aqui no Facebook, na Jovem TV, vai reprisar esse programa a semana inteira. Então, e no YouTube, a partir de quarta-feira, estará no YouTube. Então, vocês terão a oportunidade de ver esse programa, de rever, porque o bate-papo foi muito legal, muito bacana. Então, que todos tenham uma semana maravilhosa, de muita paz, e até semana que vem com mais um programa Espiritismo em Foco.